distraída. Gente, eu tava extremamente distraída. Não, gente, vocês separaram minha cara? Eu não tava preparada pra isso não, Será que tô dormindo ainda? Não, gente, hoje não. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nossa, eu nem consegui fazer o meu então vamos de novo? Fala, mulherama! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Todo mundo acordado aí, entendeu, gente? Porque eu tava em outro mundo. Hoje a gente precisa acordar, gente, porque o papo de hoje vai ser muito, muito, muito sério, muito importante, muita informação que todo mundo precisa saber. Com toda certeza. Antes da gente começar o nosso papo, aquele lembrete padrão já, né? Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de compartilhar com as amigas, com as colegas, um assunto que você vê que é importante, essa pessoa precisa ouvir. A gente também tá em todas as plataformas de áudio, então Deezer, Spotify, pra não ter aquela desculpa de, eu não tenho tempo pra assistir, que eu sei que essa cola muito. E a outra, mas não menos importante, pra você seguir a gente no nosso Instagram, porque lá tem a nossa agenda, tudo direitinho. E é o principal canal de comunicação da galera com a gente, né? Manda mensagem que a gente responde. A gente pode sugerir convidado, tema, que a gente tá de olho em tudo. Exatamente. Inclusive, o tema de hoje é um tema que a gente tem muita repercussão. Algumas pessoas que assistem aqui sabem que eu tenho um grupo de apoio à perda gestacional e neonatal, e essa pessoa que eu convidei sempre foi minha referência, mesmo antes de eu trabalhar com luto gestacional e neonatal. A gente vai conversar com a doutora Gláucia. A doutora Gláucia Galvão, ela tem um trabalho deslumbrante, não só na profissão dela, ela é médica, pediatra, mas ela também é fotógrafa, ela é neonatologista, vamos fazer ela falar a pronúncia certa, e escritora de um livro chamado Morte Perinatal, e ela capacita pessoas para lidar com esse momento. Gente, ela é uma inspiração para mim, eu estou assim, muito feliz de tê-la aqui hoje. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito bem-vinda, Gláucia. O livro não foi uma criação minha, foi uma tradução minha. Verdade. Eu terminei, é uma coisa que, assim, eu trabalho como neonatologista, a gente enfrenta a morte e a vida, estão muito próximas. Deixa eu só pôr o microfone um pouquinho mais. Pode puxar ele para perto de você, assim, ó. Que é isso. A morte e a vida estão muito próximos, e a questão do luto, a loucura do luto perinatal, é porque a morte e a vida coincidem. No momento do nascimento, a morte também está presente. Então, morrer, todo mundo sabe que a partir do momento que você nasce, você pode morrer. Você vai morrer a qualquer momento. Exato. Mas o problema é a temporalidade, que ela é muito frágil. Isso é quase que enlouquecedor. Você cria a vida e a morte ao mesmo tempo. E a equipe fica muito fragilizada com isso. Em 2021, eu terminei meu doutorado exatamente na perda gestacional, no tempo de luto do aborto, que é menores de 22 semanas. É mesmo? Porque o luto do aborto, ele não é reconhecido. Olha, era apenas um aborto, era um bebê, porque esse bebê nasceu a partir do momento que ela começou, criança ainda, a brincar de boneca. Então, essa criança tem uma história, ele pode ter um dia de idade gestacional, que é um bebê, ela já tinha nascido como mãe ali. Perfeito. E hoje, mesmo aquela mãe que não está conseguindo engravidar, ela é um luto perinatal, porque ela tem um bebê imaginário que não foi concretizado. Existe um luto da perda desse bebê. Tá? Então, o aborto, a gente teve trabalhando e surgiu muitas coisas importantes que apareceram. E nesse trabalho de luto, nesse processo, eu consegui conhecer um grupo da França, o HPA. HPA quer dizer Amor Incondicional. E, em 94, o luto ficou, o aborto ficou legal na França. E mesmo com o aborto legal, eles começaram a ver o sofrimento dessas mães nas maternidades. E foi chamada, então, a equipe de psicólogos para atender essas mães. E, a partir daí, surgiu esse grupo de trabalho, que é o HPA, que faz um trabalho maravilhoso. E eles hoje têm assim, vários locais de acolhimento no mundo inteiro. Em 2014, tinha 20 anos da experiência deles. Eles fizeram um simpósio sobre os 20 anos desse trabalho. E aí eu tive a oportunidade de autorização de fazer a tradução do simpósio de 20 anos. Que lindo. Então, isso é uma tradução desse simpósio do trabalho da HPA de 20 anos. Que maravilhoso. E nesse meu trabalho de doutorado, surgiu algumas coisas que eu queria hoje colocar. A questão do luto paterno também no aborto. Né? Gláucia, a gente vai falar sobre todos os temas com muita calma, porque eu acho que esse tema a gente precisa ser falado. E é engraçado que as pessoas... a gente fala sobre isso. Você já começou o programa de uma fala brilhante,
que eu postei até há pouco tempo no Coach, falando assim sobre o aborto, a perda gestacional ser considerado perda só quando está acima de 25 semanas. Perdas de primeiro trimestre, as pessoas viram para a mãe e falam assim, isso aí é muito comum. Exatamente. Você está sofrendo, mas ele nem era um bebê. São falas assim, que aquela mãe, ela não tem tempo nem de processar que a perda dela é a perda de um filho, né? Ela ainda se culpa de estar sofrendo. O mais impressionante é isso. Eu vejo mães assim com relatos assim da culpa de estar sofrendo porque tiveram uma perda de primeiro trimestre. E você falou uma coisa brilhante, assim, o bebê ele não é concebido somente no momento ali que ele está dentro de você. A mãe, quando ela está brincando de boneca, ela já se projeta mãe muitas vezes, né? A mulher, né, quando está brincando de boneca, ela já se projeta mãe. Então, assim, esse luto que ela passa, seja com um dia ou seja com 40 semanas, é um luto que deve ser olhado e respeitado, né? É um luto como qualquer outro. É um filho que perdeu. E esse luto é invisível para a sociedade. Exato. Esse é que é o problema. E o luto é no corpo dessa mulher. A pelve dela dilatou, os seios aumentaram, ela teve mudanças corporais. Então, ela sabe que teve essa perda fisicamente também. Não é só no emocional. Né? Perfeito. E, com isso, o pai, como ele não teve a perda no corpo dele, eles não consideram a perda psíquica. O pai, no aborto, ele não tem direito nem ao dia do aborto para ficar com essa mãe. Isso é uma questão que a gente está lutando pela lei para que a gente consiga isso, pelo menos um dia. Porque se a mãe perde acima de 22 semanas, ele tem os 5 dias. Mas se abaixo de 22 semanas, ele não tem ele nem não tem direito estar com ela. É uma situação ele não tem que direito não é nem de acompanhar ela. Não é dado o valor, né, do reconhecido, exatamente. Totalmente descartável. Isso. Naquele intuito, justamente de fazer com que seja o mais rápido possível, né? A gente já que comentou a gente esqueça, isso aqui. Né? Exato. Quanto mais rápido for, quanto menos valor talvez você dê para aquela situação, mais rápido ela vai esquecer. E a gente sabe que não, que os processos também precisam ser vividos, né, Glaucia? Assim, eu falo muito isso nos acolhimentos. Assim, cada processo que você vai passar agora, ele é importante para a sua vivência. A mãe, aquela família, aqueles pais, ele vai ter aquela vida para sempre, sabe? Eles vão continuar vivendo assim para sempre, não. Eles vão continuar tendo uma vida. E eles precisam passar por esses processos de forma respeitosa, né? É muito irreal para muitas pessoas achar que essa questão não acontece, mas literalmente o luto perinatal é um luto invisível. As pessoas não dão a importância e o valor para essas famílias, assim. É muito impressionante isso. Isso é uma coisa muito séria, porque o luto é singular. Não existe um luto, um trabalho de luto sob prescrição médica. O luto é singular. Cada uma vai vivenciar a sua maneira. E eu tenho que respeitar o tempo de cada um, de cada família, de cada membro ali. E a gente tem que entender que o profissional também sofre. E é uma outra coisa, Paula, muito séria, porque o profissional da saúde ele foi muito preparado para trabalhar a vida e não a morte. Sim. Então, grande parte dos profissionais que não estão preparados, quando tem uma perda, eles rejeitam essa mãe ou chegam a agredir, de certa forma, essa mãe como uma forma de defesa, para ele não fazer empatia com essa mãe, e essa mãe não fazer empatia com ele, para ele não entrar na dor dela. É porque eles têm uma figura ali de salvador, né? De proporcionar a vida, não de... Então, muitas vezes, a agressão que o profissional, às vezes, exerce é porque ele não estava preparado para aquele momento. Então, ele prefere que ela não faça empatia com ele. Concordo. Tá? Então, existe, isso é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, o sofrimento dos cuidadores. É uma coisa que a gente tem que ousar falar sobre isso e que a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Tá? Então, no simpósio da HPA, eles falam muito isso. Tem um capítulo enorme sobre como cuidar para nós cuidarmos do outro. Tem até uma colocação aqui rápida, deixa eu ver se... Esse é o livro da Glaucia. Glaucia, onde que a gente encontra hoje o livro para vender? Tem na Amazon? Onde que está? Não, a gente não tem lucro sobre ele, Paula. Então, o que fez o seguinte, quando a gente conseguiu a tradução, o preço de xerox ficava muito caro. Então, a gente conseguiu, com o pessoal da Langage, da Érica Parlato, que a gente conseguisse uma impressão com custo mais barato. Então, a gente conseguiu fazer cada impressão por R$20. Sim. E aí, o que a gente faz? A gente passa por 40, por quê? Com 20, a gente paga esse. Com 40, vai para uma caixinha para novas edições ou para doar para aquelas pessoas que não podem, para as instituições que não podem pagar. Entendi. Então, não existe lucro sobre isso. Ou então, para enviar para o interior. Então, nós conseguimos, inicialmente, produzir 300, esgotaram.
já tinha dinheiro na caixinha para fazer mais 300, e desses segundos 300, esses 600, nós temos ainda 40, mas já estamos lá com a caixinha organizada para continuar mantendo. Então, o objetivo é exatamente preparar as equipes para essa vivência. Sim. Tá? Então, você pode fazer o contato comigo, quem quiser, que eu passo, e a gente vai deixar as informações também, se você quiser. A gente vai deixar as informações do contato no Instagram da Gláucia, tem as redes da Gláucia, vão estar passando aqui ao longo do programa, e é fantástico assim, a gente ter a possibilidade de aprender através de um grupo já que está há anos trabalhando com esta vivência, né, da morte, do acolhimento às perdas, seja ela qual for, em relação à perinatalidade. A capa, no da França, não tem a capa. Nós fizemos uma capa nossa brasileira, e foi o Samuel, né, o Gabriel Nascimento, que é marido da Carol Rossetti, que fez a capa para a gente. Foi uma capa muito delicada. Então, as pessoas vão te mostrar a capa aqui, uma ausculta de um útero aqui pelo ultrassom. Sim. A questão o profissional perde a face, ele não tem expressão facial, porque cada um vai ter a sua, levando para o ultrassom para confirmar a perda, né? Dando a mão a essa mãe, um lato perdendo sentido, uma máscara, e mostrando que existe um profissional também atrás dessa máscara em luto. Né? E aqui a foto, como a Paula faz, a mãe no colo com o bebê, e eu como fotógrafo fotografando e dando essa foto e despedindo da mãe. Aí eu questionei para o Gabriel, falei, Gabriel, cadê o pai? Ele falou assim, mas você não falou que o pai normalmente não tem nem direito ao dia? Eu falei, mas eu queria o pai na capa. Mas eu quero já começar. Aí ele faz e coloca atrás, na contracapa. Nós tínhamos um fotógrafo no início do século aqui no Brasil, era o Chichico Alckmin, que era um fotógrafo muito importante em Diamantina, na época ninguém tinha celular para bater foto. Ele tinha um estúdio fotográfico e todo enterro de criança passava na porta do estúdio, e esse caixãozinho entrava, ele fazia a foto para doação para essa família. Entendi. E a Fundação Orça levou isso há pouco tempo, essa exposição enorme dos trabalhos de Chico Alckmin, aqui no Palácio das Artes, foi em janeiro, se eu não me engano, de 2020, pouco antes da pandemia, essa exposição. Então, ele fez aqui uma coisa gráfica de uma das fotos do Chico Alckmin. Que lindo. Muito legal. Então, se colocando o pai, aqui a mãe não está, porque a mãe deve ter ficado no hospital, o pai com a família junto, fazendo a despedida desse bebê. Maravilhoso. Muito legal a ideia de já trazer o pai justamente para vir quebrando esse paradigma de ser tão comum a ausência dele nesse momento. E não é uma ausência, é uma ausência física. Exato. Ele está em sofrimento. E muitas vezes no aborto, por exemplo, ele está pondo em risco o profissional, porque ele não está em condições emocionais de trabalho. Pode não ser no corpo dele, além da presença com a mãe, que é fundamental. Então, no meu trabalho de doutorado, a gente conseguiu uma publicação internacional muito boa, num artigo, colocando a dor vista por as mulheres e vista por eles. Então, elas relatando a dor que elas viam no marido e relatando a dor da ausência deles na maternidade. Solicitando isso. É muito importante. Né? Muito legal. É maravilhoso. A Gláucia, você trabalhou durante anos na parte de neonatologia, né? Eu continuo trabalhando, eu trabalhei até antes da pandemia, eu trabalhei na maternidade Odete Valadares durante 35 anos, né? E no início da pandemia, como eu não sou nova mais, né? Eu tenho meus quase 64 anos, então eu tive que sair eu não pude ficar na linha de frente. Então, com isso, eu aposentei no Odete, continuo dando suporte. Eu vou lá fazer fotos para eles, acompanho os casais, mas na linha de frente lá não, eu continuo fazendo plantão, mas na maternidade Santa Fé. Legal. Aí dando aula na Faminas, né? Mas como que você veio com essa... a gente vai falar sobre tudo, mas como que você veio com essa questão da foto? Como que essa vivência dessa realidade que você tinha ali dentro da maternidade, dentro da neonatologia, que é isso que a gente fala, assim, né? A vida e a morte, elas estão muito perto, né? Isso. Como que isso surgiu, essa vontade sua, assim, de começar esses registros para essa família? Assim? O que você sentiu de necessidade para fazer esse trabalho? É a importância de registrar que aquela criança existiu e que a família pudesse vê-las. O que me despertou para o tema do doutorado foi exatamente um caso que eu tive no Odete. Eu estava de plantão, eu dava sempre plantão nas quartas-feiras. Eu estava de plantão e uma mãe que tinha ficado lá internada por 2 meses tentando segurar um bebê. Era um bebê de 20 semanas ainda. Ela entrou em trabalho de parto rápido e o neném nasceu. E esse neném, a família não tinha visto, não deu tempo do marido chegar, da filha,
E eu perguntei para ela se eu poderia fazer a foto para ela. E a gente fez uma foto muito bonita. Esse neném foi embora de mão dada com ela, porque ele era inviável, incompatível com a vida. Mas nós tivemos o direito de colocar sobre ela e fazer essa foto com ela, rezando, conversando com ele na despedida dele. E eu falei com essa mãe que ela poderia voltar para buscar a foto se ela quisesse. Sim. E ela volta daí, a gente imprimiu a foto, deixou. Ela volta daí há uns 4, 5 dias, com a filha de 8 anos de mão dada, falando, eu trouxe a minha filha para conhecer o irmão dela. Tá? E elas duas acariciavam a foto. Elas olhavam e falavam, nossa, ele parece com você, ele parece com o papai, que eu não sei o quê. Então, isso, assim, mostrou mais uma vez a importância. E essa mãe, como era menos de 22 semanas, ela não conseguia a licença maior. Embora o neném tivesse nascido vivo, o trabalho dela não conseguia mostrar para ela. Falava, olha, você não tem direito você tem direito a 15 dias, porque no aborto ela tem direito só a 15 dias. E ela, com 15 dias, ela não se sentia em condições ainda de retornar ao trabalho. Sim. Então, aí que eu pensei muito, falei, não, está na hora de escrever alguma coisa com base científica e lutar internacionalmente por isso. Então, a gente fez exatamente o luto na perda gestacional menor de 22 semanas, para tentar ver se a gente consegue. Será que na lei pauta que quando você perde com menos de 22 semanas, o retorno, eles falam, ela tem direito a 2 semanas, porque o retorno é uma terapia laboral. O retorno vai ajudar ela a se manter viva. Mas será que é uma terapia laboral? A gente precisava ouvi-las. Então, eu comecei a fazer visitas domiciliares, com 30 dias de vida após a perda, conversando com elas na hora da perda, se poderia ser feito isso. Sim. E era muito interessante, porque na hora que você ligava, falava, olha, você está completando 15 dias que você voltou a trabalhar, eu queria ir entrevistar. Ela falava assim, não, agora eu não dou conta. Tá, ok, então, se eu que você tivesse seu tempo. E dava uma sexta-feira, normalmente à noite, o telefone disparava. Olha, eu queria muito falar. Dá para você vir aqui? Eu queria conversar. Eu preciso de alguém para me ouvir. Ninguém está me ouvindo mais. Porque já tem um mês que eu perdi. E aí, se, tipo assim, acabou a história. E a sexta é a hora que chega o fim de semana. É tempo para pensar. Que as festas vão ocorrer. Sim. E aí o pessoal vai cobrar mais. Então, aí eu saía muitas vezes, 10 horas da noite da sexta, eu estava lá num local distante de Belo Horizonte para a gente poder fazer essa entrevista. E as colocações foram muito grandes. E aí que apareceu a questão, principalmente paterna no aborto. Então, a gente conseguiu produzir 3 artigos. Eu vou disponibilizar depois o acesso à internet a esses artigos, tá? Que são artigos que estão aí para exatamente mostrar cientificamente essa dor. Porque a gente precisa, Paula, além da gente estar fazendo os registros, a gente precisa de trabalhos para que as equipes vejam isso de uma forma acadêmica também. A gente precisa estar trabalhando. É muito interessante isso que ela fala, porque ela falou justamente que os profissionais eles evitam de fazer essa conexão, né? Então, de despertar empatia, justamente porque é não criar vínculos. Exato, é um assunto tão delicado que se você dá uma brecha, não é possível que você não tenha uma empatia, uma ligação por aquela mulher que está passando por aquilo. Então, às vezes, a medida mais drástica é você fechar o olho, passar direto, porque se você abrir uma frechinha, você não vai conseguir passar direto. Você vai parar e vai querer prestar um mínimo para aquela mulher, exatamente. Não é um assunto que você consegue, de olhos abertos, passar e ignorar. Eu vou pedir para a produção, o pessoal, abre meu Instagram, o post de domingo, que eu falo exatamente sobre a equipe. Eu fiz um acolhimento no domingo. Eu vi, lindo o seu acolhimento. E eu vi, assim, uma equipe, assim, abaladíssima. Foi uma indução de 3 dias, sabe? Uma tentativa de um parto, de uma indução de 3 dias de um parto normal, mas era um colo pérvio, assim. Realmente o trabalho de parto não progrediu e foi para uma cesárea de uma equipe assim abaladíssima, sabe? Mas ali de mão dada, de uma fala. Então assim, a gente vê muitas críticas, Glaucia, assim, em relação. Eu recebo muitas críticas no coach assim em relação assim, o médico não soube me dar notícia, eles foram frios, eles só falaram que o coração parou. É essa foto aqui assim, ó. Ali a gente tem 2 médicas, a doutora Rosiele e a doutora Patrícia, e a gente tem a doula, que é a Daphne, assim. Eu falei exatamente sobre isso. A gente precisa também falar da dor dos profissionais de saúde que tratam com luto. É muito importante a gente perceber que para eles também não é fácil. Eu acredito, e assim, é uma crença minha, assim, que eu acho que ninguém faz na maldade de ferir o outro. Né? Nenhum profissional vai ali para te machucar, para te ferir, para te falar. Mas realmente ele não tem preparo.
E aí a gente bate de frente com aquelas questões assim, vamos entender também o que é essa dor e vamos estudar sobre ela, baseados em estudos científicos, assim, em publicações científicas, para a gente entender realmente o que a gente pode fazer de diferente nessa história. E né? esse não preparo, assim, obviamente eu não estudei medicina, não entendo nada do ensino. Como que ele é pautado nesse momento? Na faculdade, no aprendizado? A morte é um tabu ainda. Uhum. E a sociedade é uma sociedade de consumo e o morto não consome. Entendi. O próprio local no cemitério, ele consumiu antes de morrer. Então, o luto hoje, ele é evitado. Uhum. Então, antigamente, falava assim, fulano morreu. Passava a ser uma coisa natural. Hoje Entendi. morreu, quem que é a equipe que estava cuidando? Uhum. Não é possível, esse menino morreu com 400 gramas, mas eu estou vendo aí na internet falar que tem menino de 300 que sobreviveu. Sim. Então, quer dizer, existe uma culpabilização. A morte, Elizabeth Kubler-Ross foi a primeira médica tanatologista que falou da morte. Ela fala que a única coisa que, a partir do momento que você nasce, que você tem certo, que um dia você vai morrer. Uhum. Tá? Mas que as pessoas acham que a morte é um fracasso da medicina. Muitas vezes, Entendo. a morte é o tempo que essa criança veio. É o que a Paula fala muito, que é muito bonito, que é uma missão. Uhum. Muitas crianças são espíritos de muita luz, que vieram por um tempo muito curto, serem muito amadas, então eles escolhem mães muito especiais, que vão amá-los muito, para ascenderem para um outro nível maior. Uhum. Então, eles vêm aqui por um tempo, ensinar a gente a um monte de coisa e ensinar as equipes também. Entendi. Então, eles fizeram a missão deles e foram embora. Né? Mas a gente tem que entender isso. Com certeza. E não achar que a morte é um fracasso da medicina. Uhum. Tá? Muitas vezes. Pode tirar aí, pessoal. Depois a gente coloca outras coisas. Já deixa no Insta do Coach também, que eu quero depois mostrar. Paula, então, eles colocam aqui alguns dados que eu acho muito importante para o profissional, que falam observar sem avaliar, dizer os seus sentimentos, dizendo eu, o profissional, expressar sua necessidade sem mencionar a ação e pedir sem exigir. Ele com ele mesmo. Uhum. Então, o profissional precisa se cuidar para ele conseguir cuidar Com do certeza. outro. Perfeito. Porque, muitas vezes, a gente fala muito da questão do ultrassonografista, que eles falam muito no livro. O ultrassonografista, ele muitas vezes tem um bebê em casa, está com a esposa grávida, ele não conhece aquela família chegou ali para um ultrassom convencional, normal, rotina, carregando a né? avó, de rotina, e na hora que ele coloca lá o aparelho, ele vê que o bebê está morto, ele tem um impacto muito grande, ele não pode expressar isso facialmente, porque a paciente está olhando o rosto dele, e ele precisa comunicar isso. Vocês já pararam para pensar o sofrimento desse profissional? Com também? toda certeza. Imagina Tá. a apreensão a cada pessoa que entra dentro para fazer o exame. Tá? Então, é uma coisa, é um processo muito que tem que ser trabalhado e reconhecido. Então, essa dor ela tem que ser reconhecida de cada um, desse pai, dessa mãe, dessa família, porque não é só uma mãe, você tem quando nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma avó. Uma madrinha, um tio, eu falo muito isso. Isso, sim. né? E tem uma charge da Mafalda, muito linda, até lá na slide, depois você pode passar, que a Mafalda vira e fala assim, mãe, por que eu tenho que te obedecer? Ué, porque eu sou sua mãe, mas se é questão de hierarquia, nós duas nascemos, nós somos diplomados no mesmo dia, não Sim. foi? Quer dizer, mostrando isso. Então, esse bebê, ele existiu, Sim. ele nasceu. Existe uma dor, existe um tempo, e o luto tem o tempo de cada um. E agora, existe algum dado, por exemplo, do reflexo disso na equipe médica? Não, porque exatamente não se falava. Entendi. Então, isso é que a gente precisa hoje. Porque se tem muito do reflexo na mãe, né? Por exemplo, que demora, às vezes o processo não é respeitado, isso é muito doloroso, às vezes dura até o tempo maior do que deveria se ela tivesse vivido aquele momento, e se existir esse dado reverso. E a equipe sempre é culpabilizada e não acolhida. Sempre. Então, isso que Concordo. a foto da Paula é muito bonito, Sim. esse acolhimento da equipe. Então, nós temos que dar as mãos. Entendo. Sim. Para a gente poder trabalhar juntas. Nós precisamos nos abraçar numa resiliência para dar conta de dar suporte para essa mãe. Então, a gente também tem que trabalhar o que é o luto para nós, o que é a morte para nós, o que isso representa. Porque senão nós não vamos dar conta. E a gente tem que ter clareza que a gente fez o máximo. A gente pôs a cabeça no travesseiro e dormiu. Nós fizemos o máximo. Sim, e o sim. que é o máximo para cada um? É uma coisa muito individual. Com certeza. Né? Então, a gente tem que estar trabalhando e pensando como equipe de acolhimento e acolhimento a todos que estão envolvidos. A própria Paula, se ela não for acolhida, como é que ela vai lidar com isso? Ela lida com a vida e a morte. Né? Então, ela sai de um parto
né? E, ao mesmo tempo, ela entra, às vezes, para fazer uma despedida. Isso é muito comum. E, assim, eu até postei essa semana, assim, a gente está... eu não sei se agora, como a gente fala mais, Glaucia, assim, e graças a Deus a gente tem as redes sociais também que podem levar mais voz a mais lugares, espalhar essa mensagem. Você começou um trabalho há anos atrás, assim, e infelizmente, assim, era uma coisa muito boca a boca e muito interna, assim. Hoje a gente tem as redes sociais que a gente consegue espalhar essa mensagem mais. E eu não sei se é através dessas mensagens que as demandas estão chegando mais, mas, Glaucia, diariamente eu recebo mensagem para eu fazer o acolhimento. E esse acolhimento é um acolhimento voluntário, né, que eu faço em relação a esse trabalho. E cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de serem acolhidas também, sabe? Porque as histórias são transformadas com pequenos detalhes. Você falou uma coisa bonita e importante assim, em relação à missão, e é isso que a primeira fala, quando eu chego numa acolhida, as pessoas sempre perguntam, mas como é que você faz e tudo? Ali a gente não é só fotógrafa, assim como você não é só a pediatra, a gente a gente é um todo. A gente chora também, a gente se envolve naquela história. Eu tive a oportunidade de fazer um acolhimento de uma amiga da Glaucia, que trabalha com isso, com os bebezinhos também. A gente vai falar um pouco sobre isso. Assim, a equipe estava transtornada, a médica não estava muito abalada. E a primeira fala que eu chego para essa família, eu falo assim, olha, não é uma punição. Né? É uma escolha. Aquele bebê te escolheu dentre tantas famílias, né? Entre tantas mães e tantos pais, ele escolheu vocês. E essa era a missão que ele precisava cumprir com vocês. No momento da perda, a gente fica assim, mas e se eu tivesse? Mas e se eu tivesse vindo ontem? Mas se eu tivesse feito a cesárea? Mas e se? Esses sis, eles são elaborados ao longo do processo do luto. Mas naquele momento, ela precisa entender que ela não está sendo punida. Tem uma fala muito importante. A gente tem que aprender a trocar o porquê pelo para quê. Isso, eu sou tutora canguru, e isso é uma fala de um livro, Quando a Vida Começa Diferente, de um avô, que ele fala que, se você pergunta por que aconteceu, você procura culpas, culpados e culpa a si mesmo. Então, você só te leva para trás e não vai para frente. Se você pergunta para que aconteceu, para ver quem são os amigos, quem é a rede de apoio, para ver as alegrias que essa criança trouxe, como é que ela chegou a unir a família. Então, o para quê, ele modifica, ele te faz ir para frente. Com certeza. Tá? E o que a gente tem que fazer, nós temos que tentar trazer saudades boas. Aquele bebê, até aquele momento, ele trouxe alegrias. Sim. Então, nesse momento, é importante lembrar a mãe. Olha, o dia que você soube, você pegou o resultado de gravidez, como é que você foi? O dia que você deu a notícia para a família. E ela, por mais dor, ela começa a lembrar de momentos que foram maravilhosos. E ela vê, apesar daquela dor, que a importância daquela gestação. Sim, então, eu preciso trazer, que a gente chama de saudades boas. Aquele bebê existiu um tempo curto, mas ele fez muita coisa bonita. Ele trouxe muita coisa que não pode ser apagada pela dor daquele momento. Sim. Tá? É o que a gente fala, né? Assim, que essa é a fala do Coach, né? Que existe a dor, mas também muito amor, né? E outra coisa, se essa mãe está com dor, essa família está com dor, se existe o luto, é porque essas pessoas estão vivas. Se elas tivessem morrido, elas não estavam passando luto. Então, existe vida quando alguém tem luto. Com certeza. Então, é um sinal de vida estar olha só, essa é a fala da Mafalda, gente. Tá vendo? Olha, eu tenho que fazer isso, porque eu sou sua mãe, se é uma questão de título, eu sou sua filha. No mesmo dia, não foi? Essa do IP amarelo, passa ela para a gente, por gentileza. Isso aqui é do querido Rubem Alves, que ele fala que é importante deixar memórias, é o que a Paula faz com as fotos. Então, ele fala, escrever é meu jeito de ficar por aqui. Cada texto é uma semente, depois que eu for, eles ficarão. Quem sabe se transformarão em árvores. Torço para que sejam IPs amarelos. Que lindo, que lindo. Tá, o Rubem Alves é muito interessante e tem uma fala do Miyakoto, que é o Mia, é um moçambiquenho, né? Que para nós é uma referência hoje, um ícone na Europa. Sobe aqui do Mia, essa foto aqui de baixo do Miyakoto. Essa aí é muito importante, a morte absoluta, é do Manuel Bandeira, para vocês verem há quantos anos as pessoas lutam por isso. Manuel Bandeira fala, morrer sem deixar um sulco, um risco, uma sombra, a lembrança de uma sombra, em nenhum coração, em nenhum pensamento, em um epiderme, morrer completamente, que um dia ao lerem o nome do papel, pergunte quem foi, mas morrer mais completamente ainda, sem deixar sequer esse nome. Sim. Olha só a importância. Né? E hoje, mesmo no aborto, você tem direito a uma certidão de nascimento. Foi uma
uma tese, de um doutorado, de uma pessoa do direito do Nordeste, né? Hoje você tem direito a fazer a certidão porque com antes nome. era RN de fulano, agora né? não. Era o nome da mãe, não tinha o nome do bebê. Isso. E isso eu lembro de chegar a conversar com algumas mães, de falarem, meu filho não pôde ter um nome. Exatamente. Ela tem que nomear, mesmo que seja anos depois. Se ela não nomeou naquela época, a gente pode trabalhar depois. O luto, ele não tem tempo. Eu queria o seguinte, daquele slide que você estava lá, volta lá, por favor. O seguinte, que é o do Miyakoto. É o de baixo. É o de baixo. Esse. Os mortos não morrem quando deixam de viver, mas quando voltamos ao esquecimento. Ao fim e ao cabo, só existe um verdadeiro suicídio. Nós estamos exatamente no Setembro Amarelo. Deixar de ter nome, perder entendimento de si e dos outros. Isso é de um livro do Mia que chama Antes do Nascer do Mundo. Tá? Então, esse trabalho de foto que a Paula faz, da lembrança, desse pingente, são exatamente mostrar que existiu. Quando não existia a fotografia, a gente vê muitos museus da Europa, eram pinturas. Sim. E vira e mexe tem uma cruzinha debaixo de um elemento. Foi uma criança que deixou de existir. Então, tem uma cruzinha nessas imagens. Então, ali já se registrava. E esse trabalho de viver o luto, na verdade, ele é meio que o óbvio, entendeu? A gente não consegue apagar uma lembrança, por mais que a gente queira, por mais que a gente finja que a gente esqueceu. Seja de um bebezinho que partiu, ou de qualquer outra coisa que aconteceu na nossa vida. Você não consegue simplesmente apagar. Né? Tipo assim, até mesmo aquela questão, apaguei uma pessoa da minha vida. Apagou do físico, né? Mas daqui de dentro você não apagou. Porque isso é impossível você fazer isso, a não ser que você morra. Então tem que ter uma elaboração. Com certeza. Né? E a gente estava, eu e Paula, conversando aqui hoje, esse grupo faz um trabalho muito bonito, chama Fleur en Vie, que é uma Flor, uma Vida, esse grupo da França. Eles, num domingo de maio, eles se reúnem em frente à prefeitura de Paris, tá? E pessoas da Europa inteira que já tiveram uma perda e que não tiveram como despedir dessa perda, eles se inscrevem. E, nesse dia, eles chegam já com a inscrição pronta, recebem uma flor representando essa criança. Tá? E essa flor, elas vêm com a família. Essa flor passa, às vezes, em várias mesas de artista plástico que ajudam a elaborar com cartões isso. E ela é depositada num grande vaso. Em frente à prefeitura, começa normalmente só com locais de depositar a flor e termina a praça. Essa praça lotada no final do dia, ela está lotada de flor. Todo mundo em silêncio, em respeito, e todo mundo fazendo uma despedida para poder ajudar a elaborar. E, às vezes, vem pessoas que perderam há anos atrás e que estava isso ainda sem poder dar uma identidade, isso dar um nome. Com certeza. E essa flor vai simbolizar isso. A Paula comenta muito disso, tipo assim, de você se permitir viver o luto. Vai durar, às vezes, um tempo ali, do que se você tampar ele anos depois, você ainda vai estar com aquilo latente. Se você vai estar se despedindo de uma coisa que foi há 20, 10 anos atrás. E é muito delicado isso, como neonatologista, que muitas vezes você vê na caderneta, assim, gesta 4, tá? P1A3. Quer dizer o quê? Que ela teve 3 abortos, que é o primeiro bebê vivo. Aí você fala assim, nossa, que bom, se ela não trabalhou o luto dos outros, vai ser esse o momento. E ela vai... Se ela não for trabalhada, isso é muito delicado, porque ela ou vai cuidar em excesso com medo de perder, e ela vai super proteger, esse desenvolvimento não vai ser bom, ou ela vai terceirizar essa criança com medo dela não ser competente o suficiente. Porque, na realidade, a história dela, ela é 4ª gestação, é o 4º filho que ela teve. Sim. Ela não teve 3 abortos, ela teve 4 filhos. Isso é importante, dar essa identidade para ela, então, poder viver plenamente essa nova maternidade que vem com uma nova história. Com certeza. Exatamente. É uma nova oportunidade, é mais uma história, mas é mais um filho também. Não são 3 abortos, são 4 filhos. Exatamente. A gente se emociona, né? Não, com certeza, é um assunto muito delicado. É tanta coisa assim, Glaucia, e as pessoas ainda ficam assim... Você sabe que eu ainda sou muito questionada em relação a isso, assim, principalmente porque o meu Instagram... E você também, né? Que você é um pediatra, assim, você tem várias mães que seguem. Meu Instagram é um Instagram muito materno. E às vezes uma mãe fala assim, para que ficar mostrando essas coisas? Porque nos dá medo, nos causa angústia. Eu não sabia que um bebê podia falecer depois de 20 semanas, eu achava que era até 12. Mas, engraçado, falar sobre
não falar sobre isso é a gente tampar, querer calar a boca dessas outras mulheres, né? É você passar sem dar a sua empatia. Exatamente. Por que não falar que a vida não é tão maravilhosa e tão perfeita? Aliás, não estou falando nem questionando sobre a vida ser perfeita ou não. Que a vida não é esse conto de fadas ou esse planejamento que muitas vezes a gente tem em relação. A vida é feita de momentos desafiadores, de momentos realmente que nos impactam, e estes momentos eles permeiam a vida de todas as pessoas. E leva ao crescimento espiritual, né, Paula? É a missão nossa também aqui de passar por isso e nos crescer. Nós viemos para esse mundo para nos crescer espiritualmente. Com certeza. Né? Não é uma coisa muito importante. E aí eu queria aproveitar exatamente o que a Paula falou, de falar da questão do leite. Da doação de leite das mães enlutadas. Isso é muito sério, porque isso apareceu muitas vezes, inclusive foi na minha pesquisa que apareceu um desses casos, quando a gente começou a preocupar com isso, que é uma mãe que tinha perdido com 19 semanas, e ela coloca, gente, não me perguntaram se eu queria doar, facharam a minha mama, eu pedi a Deus um filho e leite. O filho eu perdi, mas o leite eu tinha, eu tenho coisas vivas. Se querem que se doa, órgãos estão se lutando pela doação, por que eu não podia doar o meu leite? E, inicialmente, a norma da Anvisa, ela falava, nos bancos de leite, que você poderia doar a partir do momento que não prejudicasse a doação do seu filho. Sim. E esse filho não está vivo, então ele não era considerado pelos bancos de leite. Então, aí foi, a partir desse, nós entramos em processo junto com a Anvisa, e hoje a Anvisa já coloca esse item, falando que é um momento muito especial, que pode se dar, ou deve se dar essa opção à mãe, mas é uma questão de cada mãe, como ouvi-la, como para ela, porque o que representa esse leite, tá? E se ela quiser doar, que ela seja amparada por psicólogo para saber até que momento. Entendi. Tá? Porque muitas vezes você está dentro de uma UTI neonatal, você está tirando leite insistentemente para manter o seu prematuro, ou o seu bebê, e faz amizade com outras mães e com outros bebês. E sabe a luta das outras mães também para manter o leite materno. E aí o seu morre. E você quer, em memória, esse filho, continuar doando para esses outros bebês que estão ali. E eram impedidas disso. Tá? Hoje, não. Hoje, todos os bancos já têm autorização, mas elas têm que ter, também não é uma coisa aleatória, ela tem que ter um suporte emocional, um suporte psicológico, trabalhar isso, tá? Para a gente poder, para ela poder exatamente ter direito a isso até o tempo de luto e ela poder saber como é que ela vai fazer isso, eu sei encerrar que isso de uma forma com acompanhamento mais psicológico e tudo mais, mas você percebe que as mulheres que optam por fazer essa doação, esse processo, né, seja de ajudar ali, de fazer uma memória do bebê dela, isso é positivo para essas mães? E por isso que eu falo, é uma coisa singular. Algumas não, algumas preferem. Então, nós temos que escutar cada uma no individual e ver qual é o desejo dela. Não, estou falando aquelas que desejam. Aquelas que desejam, elas se sentem muito importantes, muito legal, bem. Legal. Tá? A gente tem, assim, hoje tem até um grupo da UFMG que está lutando exatamente por isso, para dar ouvidos a ela nessa doação. Muito legal. Entendeu? Porque algumas querem fazer isso. É uma forma dela atravessar o luto. Atravessar o luto trazendo vida. Com certeza. E é algo que jorra. Né? Então, a gente fala muito, né, que o pessoal fala, o leite, não podemos chorar pelo leite derramado. Sim. Então, nós temos que, às vezes, para secar essas lágrimas, nós temos que deixar esse leite fluir. Muito legal. Tá? Então, a gente tem em Uberlândia, não sei se você conhece, a Natália Mundim. E ela entrou com recurso, ela buscou, ela perdeu a filha dela é Elis, e ela era uma gestação, e a menininha dela partiu no momento do nascimento, e ela fez essa luta interna. Lá em é lei Uberlândia. Elis, lá já tem uma e lei aí agora já tem uma municipal, lei né? municipal, chama Lei Elis, justamente para fazer esse amparo à perda gestacional e para essa questão da doação de leite, porque ela falou, eu queria ajudar outras pessoas com uma coisa que estava em mim, que a minha filha me trouxe. Sim. E ela fala, é lindíssimo, assim, as falas. Eu já fiz uma live com a Natália, a gente está junta nessa busca, e é assim, é uma opção dela, ela quis, e ela teve uma resistência absurda, das pessoas olharem estranhamente, sabe, das pessoas falarem, mas isso é prolongar o sofrimento, e não.
É o que a Glaucia falou, é algo muito individual. Sim. Algumas vão querer, algumas não. Mas não pode entrar num protocolo geral, aquela coisa. Nasceu em faixa, toma um remédio para secar e tal, sem ao menos a gente ouvir aquela mãe, porque né? esse processo é de, literalmente, você matar uma outra coisa. Você vai matar aquilo que você nasceu dentro de você. E você está respondendo pela mãe. Muitos dos processos que eu tento fazer no momento que eu estou em acolhimento, que as falas são muito mais importantes, às vezes, do que as ações que a gente faz ali, assim, as falas pontuais, a questão assim... e quando ela chegar lá, a gente já vai ter desmontado o quartinho, por exemplo. Quando ela chegar lá, eu vejo, assim, às vezes, as conversas assim, gente, vamos tirar, então, as coisas, as roupinhas, já vamos guardar, para quando a mãe chegar, não ter lá. Não, ela não quer apagar a imagem do filho dela, não quer apagar essa memória tão rapidamente. Muitas vezes a gente quer acelerar esses processos na intenção de falar assim, então, se ela não vê nada, ela não vai sentir a dor. Muito pelo contrário. Talvez, se ela não vê nada, ela vai achar que ninguém enxerga aquela dor dela. Então, assim, não tentem acelerar os processos. Às vezes as pessoas desmontam o quarto, tiram tudo. Quando a mãe chega, ela toma aquele outro impacto de falar assim, poxa, será que ele existiu mesmo? Elas começam a se questionar da própria existência daquele bebê. E eu vejo isso, eu falo assim, os processos, eles precisam ser vividos. Eles são doloridos. Ninguém está tirando, assim, a questão da dor, assim, que você vai sofrer, que é dolorido, sim. Mas eles precisam ser vividos. Ela precisa também que as pessoas enxerguem que aquele bebê dela, e que constate que aquele bebê dela existiu, sabe? Que ele tinha uma roupinha. E que ele foi amado, ele foi preparado, ele foi acolhido. Ela sonhou, ela criou, ela conversou com ele. Né? Se parar para pensar, é tão cruel isso, logo no ato da perda, porque muitas das vezes essas mulheres vão para casa e elas demoram meses, até anos, para desfazer o que ela fez em casa. Então, uma roupinha, uma mala, um quarto que ela montou. No hospital eles fazem assim, depois quando chega em casa vai estar lá, porque não era o desejo dela ter tirado aquilo, ela nem estava pronta para aquilo tão rápido. Você vê casos até de pessoas adultas, né? Quando falece um ente querido, às vezes você fica ali com as coisas da pessoa até tempo. Mas o adulto, ele deixou uma história. Mesmo que tire os objetos, ele deixou uma história. E mesmo que ele deixou a história, tem gente, às vezes, que não tira nem os objetos, não está pronto para aquilo, não está apto para aquilo. E esse bebê também deixou uma história. Com certeza. Isso é que é importante. Mesmo que ele viva um dia, ele tem uma história. Sim. E essa história é aquilo que falou, ele teve um nome, ele teve uma história, ele tem um planejamento. Numa roda do Colcha, uma mãe já era um filho adulto, assim, ela estava acompanhando uma pessoa e ela falou assim, eu não estou tirando a dor. Ela falou assim, eu não estou tirando a dor das mães que estão aqui, que não viram seus filhos, que perderam. Mas eu perdi meu filho com 18 anos. Então, a dor de uma mãe que conviveu, que tinha planos assim, para um filho de 18 anos, é maior do que a dor de vocês. E aí era um pai, que é muito difícil os pais irem aos encontros do Colcha. O pai virou e falou assim, você teve a oportunidade de viver com seu filho 18 anos. O meu filho me deu a oportunidade de viver com ele 39 semanas. Exatamente. Então, assim, os mesmos planos e as mesmas histórias que você tinha para o seu filho, eu tinha para o meu. Exatamente. E é exatamente isso, sabe? Quando nasce um pai e uma mãe, nasce uma questão assim... Aí esse pai falou brilhantemente, os mesmos sonhos que eu tinha, esse pai era... Assim, os mesmos sonhos que eu tinha quando ele estava na barriga, eu vou ter. Quando ele fizer 5 anos, eu vou falar com ele. Será que agora ele já começou a jogar futebol? E eu vou ter as mesmas preocupações, só que eu não vou estar do lado dele. A gente vai estar fazendo essa vivência um pouco afastado. Mas os mesmos sonhos, tudo que eu planejei para ele, eu vou continuar tendo aqui, mas ele, infelizmente, não estando comigo, né? Eu continuo sendo pai, mesmo com o céu de distância, quando é um dos temas, né, do luto paterno que eles falam, né? Isso é muito importante. Reconhecer, eu tive uma mãe que também teve uma perda, ela já perdeu uma criança maior, num acidente, e ela falou comigo, quando ela tentou de novo, ela falava assim, a melhor profissão que eu tive na vida foi ser mãe. Eu quero ter essa profissão de novo. Eu quero sentir ser mãe. Eu continuo sendo mãe dessa, mas eu quero continuar com esse processo. E aí ela fez uma adoção maravilhosa. Que linda. Tá? E continua assim. Estão muito bem. A família está muito bem. E essa criança que é adotada, ela reconhece também a criança. Legal. O nome, ela sabe que é uma história, que são histórias que vão se construindo juntas. Isso então, mesmo. Eu tenho uma história, a gente até entrevistou a Débora, ela adotou a Kissy, que é uma criança africana, linda, e ela teve uma perda gestacional também. E ela fala, ela apresenta os irmãos para a Kissy, ela fala, você teve irmãos, só que esses irmãos hoje em dia eles olham por você. Eu queria que a produção colocasse no Instagram do Grupo Colcha,
a importância das fotos. E aí você vai descer. Desce, por favor, pessoal. Desce. Num post que tem uma... Essa é a Kiss, ó, inclusive. Essa é a Kiss. Essa é a Kiss, da Débora. Desce. Esse quadro, esse primeiro quadro à esquerda aqui, ó. Isso. Quando eu faço o acolhimento, eu faço a foto e eu faço o pingente. E eu normalmente eu gosto de conversar com essas mães. Porque no momento ali, né, Glaucia, que a gente está vivendo aquela... A gente fala que a gente está no olho do furacão, né? As emoções estão muito latentes, assim. Então, você ter esse tempo pós, depois, para você acolher essa família, para você ouvir, para te dar essa oportunidade também dela chorar o pós também. Que muitas vezes ela fica com aquele choro ali dentro. Eu entrego um quadro também, normalmente, para essas mães. Esse é o Pietro, se eu não me engano. É Pietro, né? Esse é o Pietro. E eu fiz esse acolhimento na Santa Casa também, que é uma instituição que tem me dado muito apoio, muito apoio. E é engraçado, as instituições do SUS, muitas vezes, elas têm se disponibilizado muito mais a essa escuta do que algumas instituições particulares. E aí, nesse acolhimento e alguns outros, as mães depois elas me relatam: Paulo, sabe aquele quadro que você me deu? Ele é na porta de entrada da minha casa. Todos os dias que eu chego, eu vejo aquela foto. As pessoas se chocam. Sim. Mas, para mim, me traz uma energia, uma motivação de falar assim: e aí, Pedro, como é que você está? E aí? Então, assim, para elas, é um orgulho, sabe? Mostrar o filho delas. E eu falo muito isso para as pessoas, quando as pessoas me questionam em relação à foto, essa dor que a foto vai trazer. E eu falo assim: que mãe não gosta de mostrar o filho? Que mãe que não anda com a foto do filho no celular para mostrar? Olha como é que ele era lindo, olha com o que ele parecia. E eu vou tomar a liberdade de dar uma detalhada nessa foto como neonatologista. É uma foto maravilhosa pelo seguinte: olha, você não vê expressão de dor nessa mãe, porque senão a vida inteira que ela olhasse essa foto, ela viria lágrima. Ela vê o quê? O Pietro indo abraçado ao dedão dela, a mão dela. A mão dela tem um dedão que conduz para o céu. Aí ele sobe sobre o apoio dela, sobre a mão dela, numa posição fetal. Olha como é que ele está acolhido. E tem um detalhe maior. Ali atrás, você vê a mão do pai. Está vendo? A mão do pai ali. Então, ele está indo apoiado pelos dois. Tá? Ele está saindo acolhido naquele momento, sabe? E aí, se você olhar a expressão dos olhos desse bebê, olha como é que é a expressão de serenidade. Isso que eu ia falar. Tá? A boquinha, porque exatamente o luto, essa boquinha fica mais arroxeada, às vezes as pessoas se assustam, mas vamos ver a delicadeza dessa expressão facial que esse bebê coloca. Tá vendo? E mesmo a linguinha para fora, muitas vezes está falando assim: gente, olha como é que eu estou indo. Meu pai e minha mãe estavam comigo. Então, isso dá uma serenidade para o casal. Volta, por favor. Pessoal, tem uma foto que eu acho muito simbólica. Essa em cima do Pietro. Exatamente em cima. Essa. Isso. Olha essa expressão da mãe de amor. Isso, de amor. Isso é um amor. Com certeza, com sabe? certeza. Essa foto, sabe que dia que esse bebê nasceu, Glaucia? No Dia das Mães. Nossa. No Dia das Mães de 2021. O pessoal da Santa Casa me ligou, foi uma indução. Foi no Dia das Mães. Olha que simbologia, assim, que esse bebê, assim... E é isso que a Glaucia falou, você vê ternura nas fotos, exato. Entendeu? Gente, essa mãe, Jaqueline, ela vê esse bebê era 4 quilos, Glaucia. Grandão. Era um bebê enorme, sabe? Era 40 semanas. Primeiro filho também, assim... A mãe está sorrindo. Aí as pessoas falam: nossa, mas como a mãe está sorrindo? Gente, toda mãe. Exato, é aquela coisa do amor. Ela não está vendo dor. Ela não tá vendo uma. As pessoas às vezes falam: ela não está vendo, mas isso já ouvi falar, mas isso é muito mórbido. Gente, ela está vendo amor. Amor. E ela está lembrando que esse bebê tornou mãe e que durante essas 40 semanas ela teve muitas alegrias. Sim. Então, ele trouxe coisas boas. Ele veio com a missão de 40 semanas. Muda a foto, mas nesse pessoal. período, ele uniu família, ele uniu tudo. Olha lá, que coisa boa. Tá vendo? Olha lá. Detalhes, sabe? Detalhes que a gente sempre ama. Detalhe do pezinho, detalhe da mãozinha. Isso. Se eu posso comentar algo pra galera que tá assistindo a gente, principalmente, como é algo que faz dentro, né? Faz parte do dia a dia de vocês, e não do meu. O primeiro contato que eu tive, eu também me impactei. Muitos anos, isso através da Paula, fuçando nas coisas e tudo mais. Só que depois, quando você entende o propósito, você para de se impactar. Exato. Você, tipo assim, quando você sente a empatia daquela mãe, daquela história, não é mais um impacto, entendeu? E aí você passa a ver, como a Glaucia falou, com ternura, com amor, com aquela mãe, ela tá ali porque aquele momento foi o que teve que ser vivido.
E eu acho que, tipo assim, a mãe que te procura, na maioria das vezes, desse acolhimento, como é que funciona esse processo? Não, normalmente não. Normalmente A é família, o família. hospital? A mãe, nesse momento, ela é muito confuso, né, Glaucia? Com certeza. Assim, É um principalmente... turbilhão, né, Sim. Paula? Eu ela pergunto tá mais, tipo assim, envolta- ela tem uma... Ela consente com esse acolhimento, nesse momento? Normalmente, o que a gente faz, o que eu tento fazer, a Glaucia estava diretamente com essas mães, né? Eu não, as pessoas têm que me ligar para eu estar, né? Sim. Normalmente, a equipe entra em contato e aí alguém da família que naquele momento teve a luz de falar assim, vamos tentar transformar esse momento no mais amoroso possível. Aí eles entram em contato e eu peço só para avisar a mãe que está chegando uma pessoa Entendi. que vai conversar, mas eu não chego, não é a gente não chega fazendo foto. Sim, Foto sim. é uma das coisas que a gente faz. A gente chega para acolher e só para ouvir aquela mãe. Eu pergunto, como é que chama seu bebê? Me conta a história dele. Então, Sim, assim, antes disso tudo, eu quero saber o que aconteceu ali, qual que foram os sonhos, o que aquela mãe. E aí é muito choro, é muita dor, é um pesar muito grande. Eu falo assim, e aí eu falo, vamos deixar a história desse bebê eternizada. Porque em relação às fotos, é o que eu falo às vezes, sabe, Glaucia? Que eu escutei, inclusive, no Sands, quando eu estive lá em Londres. É preferível você ter algo que você nunca queira ver, ou do que você não ter algo que talvez você nunca mais vai poder ver, sabe? Em relação às fotos é isso. Para alguns pais, algumas vão trazer uma dor, uma coisa, uma lembrança, não. Ok, você não precisa ver. Mas quando você tiver saudade, quiser olhar, abre aquela caixinha, vê aquelas fotos, dá um cheiro naquele neném, sabe? E é isso que a gente tenta incentivar também nos acolhimentos. Segura seu bebê, olha para ele, dá um cheiro nele. Toda mãe, quando tem um bebê, ela quer pôr no colo, ela quer acolher, ela quer cheirar, ela quer sentir, ela quer ver exatamente isso. Como é que era o pezinho do meu bebê, O trabalho sabe? de vocês é para incentivar o luto, É pra conscientizar, viver Não, aquele é pra momento incentivar o ali. luto, eu acho. Não incentivar a mãe a viver e não a tapar os olhos para aquele dar direito momento. a ela viver o luto. Exato. Eu acho que assim, ouvir ela e ver que cada uma tem um luto singular. Sim. Então eu preciso ouvir cada Sim, pessoa. sim. A gente tem que ser uma sociedade de escuta. Nós todos aprendemos a escutar, porque nós ouvimos as histórias de nossas mães. Então, as mães contavam a história desde que a gente era bebê, e a gente ouvia a história contada por nossas mães. Só que no mundo atual, o atropelamento, a gente esquece que sabe escutar. Escutar o outro é fundamental. E cada um tem um processo diferente. Sim. Então, nós temos que ouvir o outro. Perfeito, Exatamente. E cada um perfeito, tem uma história. perfeito. Mudei, produção, que eu acho que esse bebê ele foi batizado, inclusive. Olha, a gente. Olha Não tem como isso. ter mais amor. Eu vou ser muito sincera. Assim, eu, quando estou fazendo a foto, eu só enxergo amor. E não é romantizando. Não. Gente, Gláucia, você já passou por isso muitas vezes. Normalmente, quando o bebê nasce, e a gente viu isso juntas na crise, não tem uma sensação de serenidade? As pessoas paz. normalmente não choram, Ana. No momento que a mãe está com o bebê no colo, às vezes ela não chora. Sabe aquela sensação de paz? Sim. É esse momento aí, ó, quando a gente vê, quando a mãe pega o bebê, é uma sensação assim de paz. É isso que a Glaucia falou. É uma energia. É uma coisa gratidão. diferente. É uma gratidão porque ela foi mãe, ela teve aqueles meses e a gente, por mais que seja a dor, eu não posso esquecer dos momentos bons que passaram. Sim. Com Sabe? certeza. E eu acho que essa energia, ela fica eminente nesse momento, assim. A gente arrepia aqui, eu tô arrepiada agora, Sim, assim, porque sim. é literalmente isso. A gente sabe, ninguém tá romantizando a dor, não, mas a gente tá muito pelo contrário, a gente tá respeitando isso, sabe? Exatamente. E é uma vivência que eu falo, assim, é uma vivência minha, assim, quase que constante isso. Nestes momentos que a mãe tá com o filho, assim, é uma vivência de amor, de uma energia gostosa, assim, de pessoas ali em prol daquele sonho que eles sonharam. Agora, o processo que eles vão viver depois, aí é um passo de cada vez. Muda, que eu acho que esse bebê, inclusive... Aí, ó. Essa mãe, Isso. esse é o Walter, e aquela é uma enfermeira obstetra da Santa Casa, que ela me chama sempre, que ela teve uma perda com 34 semanas também. Então, a fala dela para uma mãe tem um peso muito importante, porque a mãe fala assim, nossa, mas você também passou por isso? Eu falo assim, eu e muitas pessoas. Sim. Porque nesse momento também é aquela coisa dela se sentir sozinha, né? Ela sentir que é só ela que tá acontecendo com só ela, né? Sim. E ela falou, a gente é muito católica, eu queria muito que meu filho fosse batizado. Eu falei, então vamos batizar, sabe? Vamos Você batizar. viu que na crise a gente batizou. Exatamente. Eu trouxe água benta para ela e a madrinha que que batizou. Né? Então, é importante mostrar isso também, dependendo da religião de cada um. Exato. Então, ouvir a religião de cada Quais um. são os desejos, Exato. Eu tenho uma, Paula do Odete, foi muito marcante. Ela não quis inicialmente ver. Aí o pai dela estava lá fora, foi antes da pandemia.
o marido. Aí ela pediu, ele estava com ela pediu para que o pai entrasse. Aí o pai pegou o bebê no colo, quer dizer, o pai da mãe, o avô. Ele pega esse bebê no colo e pede para batizar. Então a gente traz a água e foi a coisa mais linda. Ele põe o neném no colo e agradece e fala que as águas do Rio Jordão, ele era evangélico, possam conduzi-lo de onde ele veio. E com uma gratidão enorme por ter nos tornado tão felizes durante esses meses. Quando o avô fala isso, a mãe olha para ele e fala assim, papai, traz ele para mim. Aí o avô entrega para a mãe essa foto. Lindo, olha que coisa linda. Então, quer dizer, a partir do momento que esse avô pôde viver esse luto e pôde viver esse momento, ele autorizou a filha também a fazer isso. Então, existe uma história transgeracional que a gente tem que respeitar, que a gente tem que trabalhar. Com certeza. Sabe? Então, assim, foi muito bonito esse acolhimento. E aí ele vira, porque eram gemelários, um tinha morrido e o outro, esse morreu e o outro viveu. Aí o avô vira para ela e fala assim, Deus te mostrou que você é super mãe, que você pode ser mãe de dois, mas ter é diferente de ser. Para essa vida, ia ser muito difícil cuidar de dois. Então, ele te mostrou durante a gestação que você é capaz de ter dois. E agora vai seguir um com você e o outro vai continuar com ele. Volta aí, produção. Volta isso, no Instagram do Coxa. Volta no Instagram. Eu tenho essa do lado do Pietro, aqui, ó. Aqui, Glaucia, em cima dessa foto. Isso é uma gestação gemelar. E o bebê faleceu com 27 semanas. O irmãozinho faleceu com... são duas meninas, aliás. A menininha, ela faleceu com 27 semanas e a outra nasceu de 40 semanas. E naquele momento tinha o nome das duas bebês, sabe? A homenagem. E aí foi um momento de despedida, assim, da gratidão, assim. São as duas bebês no colo, assim, da mãe recebendo, agradecendo, e da mãe, assim, respeitando e homenageando. E ela fala muito isso. Hoje a gente tem uma aqui e uma no céu, e nos guie, nos oriente. Você veio justamente para nos proteger, para a sua missão talvez tenha sido essa, estar com a sua irmã, porque estar com a sua irmã e deixar ela nutrida no tempo que ela foi necessária. Então, assim, não tem como a gente apagar isso, gente, essa história. Ela é mãe de gêmeas, sabe? Ela é mãe de gêmeas. E ela sofreu o luto, a gente se despediu desse momento, assim, das duas menininhas. Ela segurou, o pai segurou, a avó segurou. Então, assim, despedimos, fizemos uma cerimônia de despedida linda, assim, das duas, assim, o amor da chegada e o momento da despedida e o respeito para a despedida da outra, assim. Sim. São muitas histórias lindas, assim, que a gente vive, né, Glaucia? Assim, e é interessante a gente poder mostrar para as pessoas, e eu falo que isso é muito importante, Glaucia, assim, é tirar a pessoa do limbo, assim, da solidão e da dor solitária. Né, eu acho principalmente isso. Falar sobre isso também fica parecendo um castigo, né? Exato. E não é. Eu fui castigada. Não é uma punição. Fui Mas punida. uma coisa que a gente tem que lembrar, que por mais que a gente faça o Pode tirar, pessoal. por mais que a gente faça o acolhimento, por mais que ela seja recebida pela família, essa dor é uma dor imensurável, que tem o tempo dela. Sim. Então, que a gente não vai... eu estou lá, ela vai apagar essa dor. Não, essa dor tem um tempo de duração que não é o de cada um. Que tem que ter o tempo certo. Aí ela vai falar com gente, eu agora estou dando conta, eu agora posso caminhar, eu posso fazer isso. Então, ela tem que se sentir amparada, mas tem que saber que ela tem um tempo ainda dela de luto. E esse luto a gente não sabe, igual você falou, assim, eu recebo no Coxa também, encontros do Coxa, mães que viveram luto gestacional há anos, que viveram uma perda gestacional há anos, não processaram essa perda, tiveram outros filhos, mas que hoje vão ao encontro porque sentem exatamente o vazio. Eu não pude viver aquele luto naquela época. Eu tenho uma mãe de gêmeos que frequenta os encontros do Coxa, que ela fala, eu preciso viver o luto que eu não vivi naquela época, mas isso é um buraco em mim. Eu preciso estar aqui, eu preciso honrar a história que esse bebê teve, que eu não pude naquele momento ter. Certeza. Então, assim, ela ainda está em processo do luto, e o luto é um processo, sabe? A Dani Bittar fala muito lindamente, ela fala assim, vai chegar uma hora que ela vai voltar a sorrir, se ela quiser, e o sorriso dela está tudo bem, porque as pessoas também esperam que as pessoas vivam naquela amargura da dor, né? Exato, e muitas vezes não é isso, né? As pessoas voltam a sorrir, né? As pessoas voltam a seguir a vida porque no conseguiram tempo dela. Também, no tempo dela. Eu tenho uma mãe que fala uma fala muito bonita, que logo que ela perdeu a filha de acidente,
paciente, foi aquela que eu citei antes, ela falou que assim, ela parou e pensou, eu já perdi demais, eu não posso perder mais do que eu já perdi. Eu não vou deixar de ir numa festa, eu não vou deixar de ir num encontro de família, não é festa de Aue, de encontro de família, de aniversário, porque eu já perdi demais. Sim. Eu agora, se eu deixar de fazer essas coisas, eu vou perder também. Sim. E às vezes eu chegava num aniversário de criança, todo mundo me olhava como se eu fosse uma pessoa, o que você está fazendo aqui? E ela falava, gente, só eu sei da minha dor. Eu preciso estar aqui, eu não posso perder estar com as pessoas. Então, as pessoas não respeitam, às vezes, nem isso. Não, exatamente. As pessoas não respeitam, não estão preparadas. Mas é importante a gente falar sobre. Glaucia, esses estudos seus que você fez, o seu doutorado, essas teses suas que são publicadas internacionalmente, que é lindo o seu trabalho. Assim, o trabalho fotográfico da Glaucia também é maravilhoso. Tem no Insta, tem toda a história. Você acha que, pelo que você viu, praticamente, você acha que está existindo essa mudança? Assim, as pessoas estão dispostas a estudar mais, a ler sobre os seus artigos ou sobre outros? E a pandemia trouxe isso também, Paula. A pandemia mostrou que a morte faz parte da vida e que nós podemos morrer a qualquer momento. Com certeza. Então, a pandemia também trouxe uma ressignificação de algumas coisas. Nesse momento, que a gente não está ainda, não saiu da pandemia, mas está nesse momento aí meio um buraco, assim, né? As pessoas estão tentando negar um pouco a morte. Né? Então, elas não querem falar do Covid. Muitas vezes estão no local de risco, ainda hospitalar, e tiram uma máscara. Então, quer dizer, a gente tem que ir devagar, respeitando também. Porque houve muitos lutos na pandemia. Com certeza. Muitos lutos inesperados, assim como essas mamães, na maioria das vezes. Então, os medos ainda estão presentes. Então, acho que a gente tem que refletir qual o medo que nós temos atual e tentar trabalhar o medo. Se o medo é falado, ele começa a ser claro. A gente tem que ter medo do que a gente não conhece, do que a gente conhece. Então, esse respeito ao luto, ele vem aumentando, sim. Isso é muito importante. Muito importante. Glaucia, eu sei que você falou aqui lindamente sobre um trabalho que tem na França, que um dia no ano eles se encontram. É num domingo de maio, se eu não me engano, é o segundo domingo de maio. Vocês só podem acessar na internet Anfleur Envie. Eu vou colocar, a gente vai deixar aqui o link, assim. Tá? Que tem todo ano isso, e é muito bonito. E eu estava falando com a Paula que seria interessante fazer aqui, que as pessoas podem ir ali, no momento, simbolizando esse bebê com uma flor, fazer essa despedida. Né? Então, é isso que eu falei com a Glaucia. A gente vai tentar fazer esse movimento para a gente unir esse maior número de pessoas assim que queiram fazer essa homenagem. Pessoas que estão escutando, vocês que estão agora, que vocês vão se inteirar um pouco mais de assunto. Quem sabe a gente não faz esse encontro aqui. A gente está em Belo Horizonte, né? Mas você também, se quiser fazer esse movimento na sua cidade, para a gente ter esse momento também do respeito. Né? A gente sabe que em outubro, de 10 a 15 é celebrado em muitos estados, inclusive já faz parte das leis, né, das diretrizes lá políticas, da semana da conscientização da do luto, da perda gestacional e neonatal, e a gente está sempre envolto a movimentos como esse. E são importantes essas datas simbólicas também, justamente para a gente dar visibilidade. Isso, né, que eu ia Glaucia? falar, um movimento como esse obviamente, para as pessoas que perderam, mas é mais de conscientização mesmo. Para todo mundo que tampa os olhos para esse assunto. Essa conscientização do profissional. Exato. Eu dou aula na Faculdade de Medicina lá da FAMINAS, e a gente vê o medo que o estudante de medicina tem. Ele não foi preparado para a morte. Com certeza. Então, a gente tem que mostrar para ele que a morte faz parte da vida. Ele tem que fazer tudo para que a morte não aconteça por um erro. Mas que a morte, ela faz parte das vidas. Eu comentei isso com a minha irmã essa semana, que ela está formando e ela relutou, mas vai para pediatria e para obstetrícia, coisa que eu já sabia desde o início, né? E ela está muito feliz, está numa fase de descoberta, está muito satisfeita que ela decidiu esse caminho. Mas eu falei, você sabe que bebês morrem, né? Falei, você está consciente disso. Se a sua escolha para esse caminho foi porque era o início da vida e não o fim, você está consciente dessa questão, né? Porque isso vai fazer uma diferença muito grande no seu eu profissional nessa área.
E aí é uma coisa que ela tenta desconversar, mas ela pegou e falou que no hospital que ela trabalha, que ela já atua, já tem alguns movimentos a favor, né, dessa conscientização. Isso. E que por mais que é um assunto que todo mundo quer tapar os olhos, né, eu falei que fique de lembrete, se relembre que os bebês, eles no próprio manual do Ministério da Saúde do Canguru, tem um capítulo exatamente dessa questão. Sim. Quando a gente faz o treinamento das pessoas para serem tutoras canguru, e para disseminar isso no hospital, a gente tem um treinamento também presencial de 1 hora, fazendo essas sobre a morte. Legal, muito interessante. É bem importante. Tá lá, então, é só buscar o Ministério da Saúde, Manual Canguru, que vocês vão achar lá. Vocês vão achar, tem esse capítulo. É muito importante. Ai, Glaucia, eu amei conversar com você. Que de bola. Assim, eu me inspiro muito em você, assim, no seu trabalho como um todo, assim. Você é uma médica que poderia estar muito tranquilamente cumprindo lindamente o seu papel como pediatra, mas você quis mais. Você fez a diferença na vida de centenas e milhares de pessoas que passaram nas suas mãos ao longo desse ano. Eu me inspiro muito em você, assim. A gente fala muito de grupos internacionais que têm um movimento, mas aqui em Belo Horizonte eu tenho a honra de ter você. Você também com esse trabalho maravilhoso, a Daniela, o pessoal da Sentir Mulher, Juliana Parada. Eu acho que a gente está cada vez unindo mais mãos nesse trabalho. Com certeza. A equipe das tutoras, a própria Cris, nossa querida Cris, que trabalha tanto ajudando as mães, que também teve essa vivência agora, recente, que nós estávamos falando, exatamente mostrando para ela, né, que como é que ela pôde ter alegrias também, que ela pode também continuar esse trabalho, simbolizando vida, né? Sim. A Cris teve uma perda que eu pude acolher com a Glaucia, era também a primeira filha dela, e a Cris falou lá, a gente estava falando dessa importância das roupas e tal, e ela falou, quando ela pegou a menininha dentro do colo, ela falou: tenho tantas roupas que você não vai usar, tenho tantos sonhos que a gente não vai viver juntas, mas vai, minha filha, vai, se essa foi sua missão, sabe, vai, eu te entrego. Então é isso, sabe, assim, é de muita dor, Ana, sim, assim, com certeza, é de muita com dor, certeza. assim, mas... Ô, Paulo, eu tenho uma foto que foi muito que eles bateram de mim fazendo a foto. Uma foto muito significativa, que foi uma foto próximo do Natal, em novembro, prematura, um bebê que estava na incubadora, e a mãe estava fazendo a despedida, e ele ainda assim era um bebê que estava muito frágil. E a gente bateu essa foto, eu fui bater a foto. Bater a foto. E as pessoas bateram do celular atrás de mim batendo a foto. E é impressionante quando você olha a foto que eles fizeram. A incubadora está iluminada. Sabe, assim, iluminada. Então, a mãe coloca depois, para mim, manda essa colocação, e a gente fala, olha, é o presépio. Estava ali a mãe, o pai e a criança, Jesus indo também. Aquele momento foi muito especial. E ela fala, e ela elaborou isso de uma forma muito bonita, sabe? Então, a gente tem que ter esse respeito e o tempo de cada um. O nosso tempo também como profissional, gente. Com toda certeza. Então, vamos respeitar quando vocês acham que um profissional está agredindo. Será que ele estava preparado para aquele momento? Exato. Será que nós não temos que lutar, então, também pela preparação? Então, os objetivos, quando eu fiz essa tradução desse simpósio, foi exatamente preparar um pouco cada profissional. Até porque se os profissionais estiverem cada vez mais preparados, vão ser mais histórias ressignificadas, respeitadas e ouvidas, com certeza. E isso tem ampliado muito, né? Sim. A questão da perinatologia e o cuidado paliativo, vamos dizer assim. Porque é um cuidado paliativo, cuidar de uma mãe que perdeu o bebê é um cuidado paliativo. Sim. Tá? Então, isso tudo hoje tem ampliado cada vez mais. Tá? Então, nós estamos tendo já vários hospitais trabalhando, vários grupos trabalhando com esse cuidado paliativo. Então, é importante demais esse respeito. Perfeito, é importante o respeito para aquela família, para aquela história. É importante demais a gente ter respeito por esses bebês que partiram. A gente dá as oportunidades desse contato, do toque, que são simbologias e são momentos muito rápidos que vão ficar marcados eternamente. É importante a gente ter esse olhar de empatia em relação às equipes que agora também estão dispostas a entender. Hoje em dia a gente tem mais estudos, né? A gente tem mais cientificamente, mais teses sendo defendidas em relação a isso, ao aleitamento, ao luto, a tudo. Então, assim, é bom a gente também ficar antenado, aos profissionais ficarem antenados, e você ficar aí
informada. Com e certeza. se você souber de alguém que está passando por esse momento, dê a ela a mão, fala que você ouviu um podcast, o que você pode fazer pela pessoa que está do lado. Não esperar muito também que as outras pessoas façam, mas o que pode fazer? O que você pode fazer de diferente? Quais são as simbologias que naquele momento você aprendeu, ou você ouviu aqui, ou você, ao longo da vivência de acompanhar a Glaucia, o Grupo Coach, você sabe que são importantes para essa família. E também, né? para essas pessoas, quando tiverem contato com o seu trabalho, né, no primeiro momento pode ser aquela coisa ali, aquele barco, mas entender que tem histórias sendo contadas. Muitas histórias. Pessoas sendo curadas e vivendo seus processos através daqueles registros. O que a gente fala, que naquele momento é uma ferida aberta. Uma ferida, ela pode virar uma cicatriz. A cicatriz vai estar sempre ali, mas ela vai virar uma cicatriz. Vai estar fechada. Ela vai estar fechada. Exato. Uma ferida aberta dói. Uma cicatriz é uma lembrança, mas ela não dói mais. É um assunto que todo mundo quer correr e evitar, mas quanto mais então, aberto que a gente tiver, consiga fazer que essas feridas abertas se transformem em cicatrizes. Com toda certeza. Apagá-la, nós não vamos conseguir. Jamais. Porque ocorreu esse evento, a cicatriz está ali. Mas que essa cicatriz seja olhada sem dor física. Perfeito. Exatamente. Muito bom. Essa foi a mensagem. Que essa cicatriz seja olhada sem ser uma dor física, né? Que a marca fique, que as lembranças fiquem, que os sonhos fiquem. Até porque uma ferida aberta só piora, né? Exatamente. Então, e traz mais doenças, né? E traz mais doenças, né? Exatamente. E aí viram uma bola de neve. Então, vamos nos apoiar, vamos criar uma rede de apoio importante. E é engraçado, né, Glaucia, assim, todo mundo, depois que passa por uma perda, às vezes vai conversar com a avó e ela fala assim, Paula, eu não sabia, mas minha avó também teve uma perda. Minha mãe teve uma perda, minha amiga teve uma perda, o vizinho, fulano tinha um filho, sabe? Você começa... porque eu acho que a gente fecha os olhos... Talvez inconscientemente, né, para a história, igual você fala, hoje a gente conversa menos, a gente escuta menos, né, a gente não dá tantas oportunidades. E aí, quando você tem uma vivência, igual quando você está grávida, você não começa a enxergar só grávida na rua. Exato. Quando você passa por uma perda, você fala assim, gente, mas o fulano também teve. Nossa, mas naquela época que eu encontrei com você, então você tinha acabado de passar por um aborto, e é isso. Às vezes tem histórias muito parecidas com a sua, assim, do seu lado, e que você, naquele momento, também fechou os olhos, sabe? Sim. Então, se não vamos fechar os olhos para o que está acontecendo, vamos nos apoiar, vamos criar uma rede de apoio, porque a gente realmente precisa disso para viver. Perfeito. Né? Vamos fazer essas cicatrizes vamos fazer essas feridas virarem cicatriz o quanto com mais cuidado possível, né? Vamos cuidar desses machucados aí, né, Glaucia? Eu te agradeço esse carinho, essa atenção, da gente estar aqui dando nesse momento, né, que nós estamos aí em setembro, entrando em outubro, fazendo essa conscientização cada vez maior. Exatamente isso. Nós vamos fazer muitos movimentos, vou sempre divulgar aqui, vou estar com a Glaucia em alguns eventos, a gente tem um movimento nacional que a gente vai fazer o barulho também, e esse assunto a gente vai falar cada vez mais. Obrigada, Glaucia, muito obrigada. Show de bola, muito bom mesmo. As redes da Glaucia estão aqui, o livro da Glaucia é uma certa forma de você apoiar também, você vai se informar e você também vai apoiar comprando, porque quanto mais a gente vender... É mais para o profissional mesmo, Paula. É para o profissional, por quê? Para preparar os profissionais. Então, ele não é um livro, por exemplo, uma mãe que acabou de ter uma perda, ela às vezes não vai dar conta de entender aquilo. Com certeza, sim. É muito mais nesse processo de conscientização mesmo. Conscientizar aqueles que passam para poder ajudar os que estão passando. Exatamente. Então, aí você compra para a sua clínica, você informa os seus profissionais e você apoia também essa causa que a Glaucia luta bravamente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Glaucia, mais uma vez. Foi lindo. Foi lindo. Vou compartilhar muito lá no Coach e a gente precisa levar essa mensagem. Obrigada, viu, amor? Até o próximo podcast. Tchau, pessoal.